Bem, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula sobre o PBDoc, né? A gente vai dando continuidade ao assunto aqui da mesa virtual do sistema. Então aqui a tela do PBDoc, no momento que eu faço o login, eu chego nessa tela aqui, certo? E a gente falou sobre essas sessões aqui da mesa virtual, né? E eu queria destacar agora mais algumas informações que tem aqui na mesa virtual, certo? Sempre lembrando para vocês, trabalhem a mesa virtual sempre aqui a nível de usuário, tá bom? Deixem para usar aqui a lotação só o gerente executivo, que é o ideal que só use a lotação o gerente executivo e o pessoal do apoio, porque aqui chegam os documentos que vão para a GEA e aqui a gente redistribui esses documentos para toda a equipe de auditoria. Então, sempre procurem trabalhar com o usuário marcado em azul, tá bom? Então, vamos falar um pouco mais aqui sobre essa tela inicial. Então, aqui a gente tem um menu. Tá bom? Esse menu tem aqui algumas informações, eu uso muito pouco, mas aqui é a página inicial, algumas outras coisas aqui que eu não sei, tem o acesso ao manual, versões e o logoff, que é a saída do sistema, que você também pode sair aqui do lado direito clicando em sair. Com relação à página inicial, você pode acessar aqui quando você quiser voltar para a página inicial do sistema, ou pode vir aqui nesse nome PBDoc, clicar aqui, você também volta para a página inicial do PBDoc. Tem o menu documentos, que eu confesso que eu nunca utilizei, mas vocês podem utilizá-lo lá no ambiente de treinamento para ver o que é que ele faz, certo? Mas assim, nunca tive necessidade de usar esse menu. E nessa aula eu queria destacar aqui essas três informações, certo? Criar novo, que nós não vamos abordar nessa aula, vai ser na aula futura, porque é aqui que a gente vai criar documentos como ofícios, relatórios, enfim, pareceres dentro do processo, dentro do PBDoc. E temos aqui o pesquisa avançada, que a gente vai abordar nessa aula, e também aqui o número do documento, certo? Que eu vou falar, que está aqui no canto superior direito, eu vou falar sobre ele agora. Então, todo documento gerado no PBDoc, no momento que você gera e assina, ele vai ter uma numeração, certo? É aquela numeração que geralmente tem o órgão, né, uma siglazinha do órgão, CGE, traço CAP, ou traço OFN, tem um número, certo? Então, sempre que eu quiser encontrar rapidamente um documento, esteja ele na minha mesa virtual ou já tramitado, né, para outro setor, um exemplo, eu crio uma solicitação de documentos aqui. O PBDoc gera um número. E aí eu tramito para a GEA essa solicitação, aí sai da minha mesa, vai para a mesa da GEA, a GEA tramita essa solicitação para o órgão, então já sai da mesa da GEA, já está lá no órgão, mas se eu quiser saber onde se encontra esse documento e visualizá-lo novamente, é só vir aqui no número do documento, digitar o número, ou se ele tiver sido fornecido, você pode copiar e colar aqui, tá bom? E clique em OK. E aqui eu coloquei um exemplo, eu acho um documento. Aqui foi uma ordem de serviço, certo? Então está o documento aqui, que eu posso visualizar, tá bom? Do lado direito tem a situação do documento, então ele está aqui, ó, com o Rodolfo na GE aguardando andamento. Tem as pessoas que assinaram, certo? E essas informações aqui de histórico, de por onde anda o documento, você também pode encontrar aqui no menu histórico, tá bom? Clica nele aqui. Então você vai ver que o documento foi criado em 25 de junho, tramitado por Rodolfo, né? Tramitado para Socorro no dia 26, a Socorro assinou essa ordem de serviço, devolveu, eu recebi no dia 28 e está comigo, certo? Aguardando andamento. E aqui embaixo tem as informações de assinatura, certo? Qualquer documento do PBDoc que você tem um número, você acessa por aqui e vai visualizar esse documento, exceto se a pessoa que criou o documento gerou alguma restrição de acesso, certo? Porque por padrão nós visualizamos, pessoal, no PBDoc, qualquer documento criado na CGE. Não visualizamos documentos que estão em outros órgãos, certo? Por exemplo, um documento criado lá na saúde a gente não vai ver, na Secretaria de Saúde. Só se esse documento da Secretaria de Saúde vier para a CGE e entrar na CGE, aí a gente vai poder visualizar. Tá bom? Então, em tese, a gente consegue visualizar tudo que foi criado na CGE, mas até mesmo no âmbito da CGE, esse documento pode ter uma restrição de acesso, tá bom? Por questões de sigilo, ou de prudência, ou pela LGPD, quando contém dados pessoais, certo? Mas isso aí a gente vai tratar com mais detalhes na próxima aula. Então, a ideia era mostrar como encontrar um documento específico no PBDoc com o número do documento, e aí você usa essa seção aqui, tá bom? E a outra funcionalidade que eu queria falar é sobre a pesquisa avançada, tá bom? Que é esse botão azul, que ele é bem útil. Aqui você pode pesquisar documentos no PBDoc
né? E aqui vale aquelas mesmas restrições de acesso que eu falei que podem existir num documento, ou seja, está caráter sigiloso, só entre pessoas, né? Mas por padrão, qualquer documento gerado pela CGE, dentro da CGE, pode ser visualizado aqui, independente se é da auditoria, da GCIT, da contadoria, da dívida, você pode visualizar aqui, tá bom? Tem várias formas de você visualizar esse documento, certo? Eu confesso que geralmente uso dois campos aqui nessa pesquisa. Primeiro, o usuário. No usuário, eu posso achar documentos associados a cada usuário, qualquer usuário da CGE. Por exemplo, eu Rodolfo, quero saber quais são os meus documentos. Então, eu digito aqui meu nome, clico aqui, né, apareceu meu nome completo, eu desço aqui e venho em pesquisa avançada. Então, todos os documentos do PBDoc que passaram por Rodolfo, foram criados por Rodolfo, estão aqui, certo? Então, se você aí na auditoria, eu quero saber um documento, vamos supor, Arthur, ele quer encontrar um documento dele. Então é só ele vir aqui, um usuário, digita o nome dele, Arthur, certo? Vai lá em pesquisa avançada, ele encontra. Eu quero, por exemplo, Rodolfo, eu quero saber, cara, eu quero achar um parecer que foi emitido por Áurea. Eu venho aqui, digito o usuário Áurea, vai aparecer o nome de Áurea aqui, vou lá em pesquisa e vou procurando para ver se encontra aquele parecer, certo? É uma forma de encontrar todos os documentos associados a um usuário do sistema. Então, geralmente eu uso essa função. E outra função que eu costumo utilizar é a função do assunto, certo? Mas aí cabe uma ressalva em até que nível o PBDoc consegue encontrar informações com assunto. Então, assunto é uma forma de você pesquisar por textos de documentos do PBDoc, certo? Mas aí, para deixar bem claro, ele não vai procurar o assunto dentro do próprio texto do documento, mas sim dentro do assunto que você determinou para aquele documento no momento da criação. Por exemplo, vamos supor que a gente está na tela de criação lá de um relatório de autoria, certo? Eu fui lá e anexei um relatório. O PBDoc não faz busca dentro do conteúdo do relatório, não faz busca dentro do conteúdo de um ofício, por mais que você digite aqui dentro do PBDoc, ou de um despacho. Ele sempre faz a busca pelo assunto que você especificou ao criar um documento. Então, pessoal, se eu quero, por exemplo, lá no futuro, achar o meu relatório da minha ordem de serviço que eu estou fazendo hoje, por exemplo, a ordem de serviço 10/2023, é importante que eu, no momento que eu criar o relatório, ou uma solicitação de documentos, por exemplo, dessa ordem de serviço, eu coloque informações no assunto que me permitam no futuro identificar. A melhor forma de a gente identificar um assunto dentro da auditoria é geralmente colocando o nome do documento e a numeração, quando a gente criar o documento. Então, se eu estivesse criando aqui um relatório, colocando aqui o relatório da ordem de serviço 10/2023 por assinatura, quando eu estivesse criando esse documento, é ideal que no campo do assunto, no momento que eu criar, eu colocasse relatório, ordem de serviço 010/2023. Porque no futuro, lá, 5 anos depois, eu quiser achar novamente esse relatório, é só eu digitar ou o relatório, ou então digitar só o 010/2023, que ele vai me dar todo tipo de documento no PBDoc que foi aberto com essa informação, certo? Então é muito importante. Então, fosse uma solicitação, aqui eu estou falando do relatório, mas se tivesse nessa OS 010/2023 uma solicitação de documentos, eu digitaria no momento da criação, solicitação de documentos da OS 010/2023, para que no futuro eu pudesse vir nessa tela aqui que eu estou de pesquisa e achar esse documento, certo? Então, o PBDoc ele sempre faz esse tipo de busca no assunto e não dentro do conteúdo do documento, tá bom? Então é por isso que é importante que quando a gente criar o documento, a gente consiga colocar no assunto do documento que está sendo criado informações que me permitam encontrá-lo novamente no futuro. Certo? Então aqui só a título de exemplo, numa situação que aconteceu hoje, a gente estava precisando encontrar uns relatórios preliminares, né, eu e Arthur conversando, e aí eu fui fazer uma busca aqui, Arthur estava com dificuldade para encontrar, aí eu vim aqui para encontrar, o que é que eu fiz? Eu vim aqui e digitei relatório preliminar, certo? E cliquei aqui na pesquisa avançada. Então ele vem aqui e me dá todos os relatórios preliminares que tem esse texto, né, no assunto que foram gerados na CGE, tá bom? Então é uma forma de fazer pesquisa. Então esse menu aqui de pesquisa avançada ele tem várias formas de uso. Recomendo que vocês usem o ambiente de treinamento também para conhecer, certo? Tem vários filtros aqui, mas geralmente eu uso só esses dois.
usuário e assunto. Tá bom, gente? Então é isso aí. Na próxima aula a gente fala mais sobre o PBDoc.